Alquimia tá aqui, né? Quê? Alquimia tá aqui, né, Ina? Maravilhosa. A Como, máquina tá falando com ela agora no Whats. Oi, gente. como você tá? Vem, tudo de buenas. E Nan tá assistindo aqui e aí, né? A Ana tá aqui na minha frente. E agora, né, tô de volta, SP, saí do mato, meu corpo não gostou, mas estamos aqui. Eu adorei que voltou essa caneca da Frida, tava com saudade. Quero só rir. Ah, tá bem, eu ficava na minha casa, ai, gente, eu preciso das minhas coisinhas. Tava sentindo falta das minhas coisinhas, sabe? Pra compor os Muito meus bom. cenários. Boa. Bastante gente tá entrando agora. É, eu te chamei para fazer a live que a gente, né? A gente ia fazer outra live. Aí eu decidi falar sobre isso justamente porque gente que está aqui, vocês viram no templatezinho que eu compartilhei e na arte que eu compartilhei hoje no feed, que eu e a Mi, a gente estava, quer dizer, a Mi veio falar para mim que ela precisava de uma pausa. A Ananda precisou de uma pausa, então quem segue a Ananda sabe que ela está fora. E E eu tô percebendo bastante gente, assim, falando que, apesar da gente estar em pausa, né, com o mundo, porque o mundo tá em pausa, o mundo tá em quarentena, apesar de alguns lugares estarem voltando, a gente tá nessa energia de pausa, e mesmo assim parece que a gente não sabe pausar, né? A gente não aprendeu isso. Então, o mundo veio, deu um chacoalhão na gente, falou, vocês vão ter que ficar em casa, e a gente não aprendeu isso. Então, até quando a gente tem que entrar nessa pausa, é muito difícil pra gente, né? E aí, a partir da conversa que eu tive com a Mi, eu queria, Mi, que você falasse um pouco sobre esse processo. A gente vai conversando ao longo do tempo, mas de como você sente isso, essa pausa que você precisa dar. Sim. É como você falou, né? Tipo, parece que veio uma maré, né? De repente a gente começa a perceber, tipo, as manas, os manos, tipo, né? Todo mundo entrando no seu casulinho. E desde que começou a quarentena, comecei a perceber isso, assim, pessoas muito próximas entrando nesse movimento. Eu confesso que eu não estava sentindo tanto ele no início, né? Se for, assim, né? Relacionar com quarentena, né? Com tudo que está acontecendo, assim, no início eu não senti tanto. Mas eu acho que é aquilo, né? A gente vai meio que numa, não sei, eu fico imaginando assim meio que uma dança, sabe? Entre todos nós, tipo, uma hora um tá pulsando mais para fora, outra hora o outro tá pulsando mais para dentro, e a gente tá meio que se revezando, eu acho até, né? Porque imagina também todo mundo ficar para dentro, né? Totalmente, né? Introspectivo e tal. E eu acho que assim, meu momento chegou, né? De realmente entrar nesse lugar. Ainda estou me entendendo dentro dele, acabou vindo num momento que eu não estava planejando, né? Então, racionalmente, aqui dentro da minha programação, né? Isso não estava planejado, mas eu já estava sentindo, minha intuição já estava me pedindo para ir para esse lugar, mas, né, de dar uma pausada, principalmente o processo de lançamento, né? Que é super intenso. Vocês têm alguém aqui que trabalha, né, dessa forma, mas é bem intenso, então é diferente também você tá numa pausa, né, em que você tá num ritmo de trabalho, né, da vida, mas você, tipo assim, você tem um tempo maior para, sei lá, né, você tá para ver um Netflix, para ficar olhando para o céu, para ir no parque, para encontrar os amigos. Quando você tá em lançamento, é real que você não consegue fazer isso. A gente sabe que é muito intensivo. Você fica, tipo, cara, são vários dias, né, porque são 7 dias, assim, intensos aqui, e fora toda a preparação. Então, vai aí fácil um mês, tipo, muito imerso no trabalho. E eu me vi num lugar de não estar pronta para fazer isso. Tanto que a minha criatividade comecei a sentir os primeiros sinais da minha criatividade. Então, a gente já sabe bem que o negócio está pegando quando a criatividade começa lá embaixo, né? Porque a criatividade ela vem de nutrição, você precisa de input para criar. E aí, quando isso começa a baixar, é que, tipo, cara, eu preciso me nutrir. E não dá para se nutrir oferecendo, né? Você tem que
ter que parar de alguma forma para pegar aquilo, né? Digerir e tudo mais. Então, me vi muito nesse momento agora. E aí, como eu falei, né? Não foi planejado, eu estava planejando isso para depois do lançamento, seria em agosto. Mas entendi que era agora e eu senti de respeitar, até porque eu tive outros momentos na vida que não respeitei e não foi legal, não recomendo, né? Então, tipo assim, eu entendi. Aí dessa vez eu falei, ah, tá bom, já sei que esse momento é chegando, então vou respeitar. Dessa vez não vou repetir, né, o mesmo rolê de antes. Meio que isso. É doido porque você trabalha para quem, acho que todo mundo que conhece a mim, né, que tá aqui na live, provavelmente, mas para quem não conhece, a mim trabalha com terapia holística, calendário maia, um monte de coisa, e coisas que necessitam da, eu sinto, não sei, né, mas da energia plena conectada e da sua disposição até para você estar aí para ouvir sua intuição, para ouvir as canalizações, para ouvir o que os guias têm a te dizer e tudo mais. Dentro da parte, quando você falou da criatividade, é onde para mim pega muito, porque na parte artística a gente não consegue, você não consegue criar se você não tem pausa, você não cria só no movimento. É a mesma Você coisa. não para, A minha não criatividade, tem. então. Porque, cara, você tá. É um processo muito intuitivo, né? Então, é isso. E não tem como mesmo, isso começou a afetar total, e foi o que você falou, assim, não, todo o trabalho, né, com energias, a gente, quando eu tô trabalhando com uma egrégora, né, eu trabalho com sustentação energética, então eu sempre até falo que o trabalho ali, ele vai além do conteúdo em si, né, do tipo, do que está ali em materiais escritos, nos áudios, em vídeos, vai muito além disso, porque é um campo sendo sustentado. E aí, claro, né, eu preciso estar com a minha energia focada naquilo, a minha energia não pode estar dispersa. Então, no momento, né, que começam a vir situações da vida, né, pessoal, que eu falei que aconteceu comigo, né, de estar passando por situações na minha vida pessoal que não está me permitindo colocar o foco aqui. Então, tô entendendo que o universo está me trazendo, né? Eu preciso direcionar meu foco para um outro lugar e também para a egrégora que eu já estou sustentando, né? Tem uma egrégora que já tá rolando, então eu já tenho ela ali, eu preciso cuidar dela, né? Então, se eu não tenho condição de sustentar uma outra, porque não é o momento. Sim. E isso vai para um outro lugar de que, tipo assim, né? Começam a vir umas muita gente compartilhou comigo, né? Depois desse vídeo, eu ainda nem consegui responder a galera. Foi bem bonito, assim, porque as pessoas falam, nossa, eu me sentiria fracassado, eu me sentiria, sei lá, descomprometida e tudo mais. E eu até falei que eu tô muito feliz comigo mesma, porque há um bom tempo atrás, talvez eu não teria nem cancelado, justamente por isso, né? Porque talvez eu me sentiria nesse lugar de estar falhando com as pessoas, mas hoje não, sabe? Porque primeiro é a verdade, né? Primeiro é a nossa verdade sendo colocada aqui. E isso a consequência são os conteúdos, a consequência é o trabalho. Primeiro vem a verdade. Então, eu fiz assim, né? Tomei essa decisão, claro que não foi super fácil, mas ao mesmo tempo tô muito leve, tipo, muito leve, sabe? E é difícil. A gente estava conversando agora, eu e a Nan, e por conta de uma outra amiga minha que trouxe uma questão que eu acho muito interessante da gente colocar, porque a maioria que está assistindo a gente é mulher, e temos um monte de mulher, e o Caio é a grande personagem da Cosmic Plan, porque é um monte de mulher, e o Caio está aqui. E é a questão do feminino, né? Eu sinto muito forte que a gente está passando nesse período de quarentena. Aqui eu vou tirar a parte que a gente está passando de sofrimento, etc, etc, que, tipo, social e tudo mais que eu sei que tem, para trazer um pouco para essas experiências que a gente está vivenciando no indivíduo. E eu sinto que a gente está voltando para uma energia feminina, porque a gente estava falando, se assistir filmes de 1800, que eu brinco que é a minha época, lá da Jane Austen, não sei o quê, as mulheres, elas tinham muito esse negócio de estar juntas, criando, né? Seja criando crianças, seja criando as coisas que elas faziam artisticamente, a criatividade, se curando, porque aí elas tinham o conhecimento das medicinas e tal.
E a gente vivia assim, né? Nessa egrégora feminina curativa, cuidada, que tem todos os problemas que tinha da questão da opressão, que confundiu-se isso, né, com fragilidade. E eu sinto que hoje a gente precisa resgatar, porque existe um boom agora muito grande da nossa geração. Eu estava até vendo uma astróloga hoje falando disso, da nossa geração ser muito terapeuta, né? A gente está muito querendo curar o outro. Só que a gente vem, junto com essa, tentando curar o outro, eu sinto que a gente vem muito com a cobrança do yang, porque o mundo funciona de uma maneira yang. Talvez o que a gente precise agora é entrar mais na energia yin e talvez essa culpa diminua, né? Essa culpa de parar. Sim, Não nossa. sei se você sente isso do feminino. Muito, muito, até porque quando a gente se conecta com essa, entende, né? Assim, entende não no racional, mas entende no movimento mesmo, integrado, como essa energia feminina funciona, que é importante até falar que ela tá em todos, né? Até nos homens, não só em nós mulheres, né? Então, quando a gente integra mesmo essa energia, a gente traz para a consciência algo que eu acho que é muito importante, muito incrível, que é a impermanência. Então, a Uhum. realmente consegue visualizar, né, todo o nossos movimentos cíclicos, que vai desde que é no micro e nos macro ciclos, né? Ciclo de um dia, como eu funciono, num ciclo de talvez uma semana, como que eu funciono, num ciclo lunar, como que eu funciono. E aí você vai percebendo ali essas nuances, né, de tem épocas, tem horas do meu dia, falando de um ciclo menor, né? Horas do meu dia que eu tô talvez mais introspectiva, por exemplo, eu tenho isso muito na parte da manhã. E eu, Uhum. né, tem muita gente que tem isso, né? De manhã não querer muito, sei lá, conversar e tal. Eu sou super assim, você também, né? E aí, de repente, à noite você já tá mais, tipo, falante. Claro que isso de um dia para o outro muda, mas a gente até percebe isso um padrão bem certinho, assim, né? Que se repete. E a gente vê que isso é uma coisa até de perfil nosso. Isso é entender o seu Uhum. tempo. Isso é muito poderoso, né? Entender? Porque existe esse tempo que é que a gente flui aqui no coletivo e tem o tempo de cada um, que a gente pode observar e sentir essas nuances então da impermanência e respeitar esses momentos, né? De que, caramba, eu agora tô me sentindo assim, tô me sentindo mais expansiva, tô me sentindo mais para me recolher. E eu até, quando falei ontem que eu ia cancelar o lançamento e tal, eu falei, cara, eu não quero falar que eu vou ficar X dias fora das redes sociais, porque eu quero ser livre para, sei lá, né? Aqui hoje eu queria fazer a live contigo, tô me sentindo bem para fazer e tal, quero ter essa liberdade para fazer. E se, sei lá, semana que vem eu não quiser aparecer aqui, tá tudo bem também. E sem a gente ter que relacionar isso, até essa reclusão, a um aspecto ruim, negativo, que é o também que eu percebo muito. Não sei se você tem essa sensação, mas às vezes as pessoas veem a gente falando assim, ah, não vou dar uma pausa, parece que, sei lá, aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida, Sim, mas sabe? tá tudo bem, você tá mal. A gente precisa naturalizar essa pausa, sabe? Entender que, cara, não precisa acontecer uma coisa ruim para você ter uma pausa na sua vida, para você ter descanso, para você cancelar alguma coisa que, né, um trabalho que não está fazendo sentido naquele momento. Enfim, acho Nossa, que por isso que eu até coloquei a frase do tema sendo pausa também é movimento, que eu fico pensando que eu odiava física, eu odiava. E essa frase é da física, e ela me ronda, assim, porque realmente a pausa é um movimento. E tudo isso que você está falando de ciclos da gente, quando a gente se volta para um ciclo mais interno, inclusive a gente está na temporada canceriana ainda, né? É muito dentro da conchinha. E isso também é um movimento, porque eu não sinto que, assim, quando a gente fala eu vou dar uma pausa, não é eu vou dar uma pausa, tipo, o mundo vai parar, o tempo vai parar, tudo vai parar e eu vou, tipo, ou eu não vou fazer nada. Não tem como a gente não fazer nada. É uma pausa deste ciclo agora e vou iniciar outro, que é o de autocuidado, que seja, estou cansada, preciso descansar. A gente encara, eu sou assim, eu encaro muito, estou me curando de encarar momentos que eu preciso descansar como momentos de
como inutilidade, como se eu fosse uma inútil. Eu entro muito nisso. Ontem eu tava me sentindo mal, fisicamente mal, cheguei em São Paulo, né, poluição e etc. E na minha cabeça fica um inquisidorzinho do tipo, você não vai fazer nada? Não vai fazer nada mesmo, assim? Você não vai nem fazer um negocinho aqui rapidinho? E eu ficava, gente, eu ficava em pé, me dava tontura. Eu falava, eu não vou fazer nada. Aí o inquisidor, não, tudo bem, mas se você fizesse pelo menos uma posiçãozinha de yoga, talvez você melhorasse. Gente do céu. Aprende a ficar quieta um pouco, mulher, sabe? Honrar esses momentos de pausa, eu acho que é honrar o nosso feminino e a gente não honra isso. A gente tem muita dificuldade de honrar. Eu imagino que para você a decisão foi aliviadora no momento que você tomou, mas imagino que antes de tomar é todo um trabalho que a gente tem que fazer para aceitar que a gente tem pausas, né? E se dá permissão, né? Tipo, acho que você tá num lugar, tipo assim, de se dar permissão pra isso. Que nem você falou, essa vozinha, ela é tão... Uma vozinha não, né? Que ela é um... Ela vem, Megafone. e ela vem estrondando, ela vem, tipo, com um chicote, né? E antes de... no processo de tomar a decisão, foi difícil pra caramba, porque... cara, imagina, né, que são muitos anos, é muito tempo a gente vivendo num sistema que nunca considerou nada disso, né? A gente teve lá atrás um sistema, né, que era matrilinear, né, enfim, que honrava esse feminino, que era, né, imagina, quando a mulher estava menstruando, era, tipo, um momento super sagrado. E aí, de repente, a gente se vê no outro momento da sociedade, que é o momento que acho que muitos de nós, né, todos nós aqui nascemos, claro, em que a gente se vê, tipo, nós mulheres, por exemplo, se enchendo de remédio para não sentir cólica, né? Porque tem que trabalhar, porque tem que fazer e acontecer. Gente, eu lembro que antes de começar a me conectar com esse aspecto do feminino enfim, com terapias, né? Com esse outro movimento, eu odiava menstruar. Porque era o momento do mês que era, tipo assim, me atrapalhava a vida. Para mim, a menstruação era, tipo assim, tá atrapalhando a minha vida, né? Então, é isso. E olha quanto a gente foi contra o nosso corpo, quanto a gente quanto a gente se feriu mesmo, quanto a gente se fere, a gente se machuca. Quando eu comecei a experienciar essa cura com o meu feminino, foi muito difícil de olhar para esse lugar do quanto eu me machuquei, de quanto eu me desrespeitei. Eu parecia que o meu corpo falava comigo assim, tipo, uma tristeza, sabe? Do tanto que eu passei por cima dos meus limites. Eu só fui passando e passando, e foram anos fazendo isso. Não foi, tipo, né, um pouquinho. Então, isso fica marcado na gente, essas programações, né? A gente vai guardando essas memórias. E é claro que elas não somem assim, né? Num de olhos, até porque são memórias não só nossas, a gente carrega essas memórias das nossas ancestrais ainda também, das ancestrais que também não tiveram essa oportunidade de se dar permissão para essa pausa, para respeitar esse movimento. Então, tudo isso a gente está carregando aqui agora. E aí, no momento que eu vou tomar uma decisão, né, porque essa decisão ela envolve chamar todas essas memórias à tona, o que acontece, né? Então, para mim, foi tipo assim, mais um step de cura ontem. Sim, Quando eu tô... eu enxergo muito. Toda vez que a gente. Você falou uma expressão muito boa, porque é isso que eu enxergo quando a gente vence obstáculos, sabe? É mais um step de cura. Eu dei um passinho aqui, tô mais próxima da minha cura do que eu estava antes. Ok, enxerguei, né? Visualizei. Acho que as pessoas que estão aqui ouvindo, se não enxergavam ainda, de repente, através do que você está relatando, vão enxergar. E o momento que você enxerga que você pode pausar e que você precisa disso, que você é uma pessoa cíclica. E eu falo pessoa porque a gente tem uma prova física disso, que é a nossa menstruação, que é a menopausa para as mulheres mais velhas. A gente tem a necessidade de pausar. Eu sou a mesma coisa que você, Mi. Eu chamava a menstruação de menstruação. Eu achava insuportável. Porque eu sinto muita dor. Eu sinto muita cólica. Realmente é uma coisa que eu já cheguei a desmaiar na rua. Por que eu desmaiei na rua? Porque ao invés de ficar na minha casa quieta, porque eu estava menstruando, eu saí. Fui pra rua, fui ensaiar, fui fazer coisa super ativa.
Cheguei a ponto de desmaiar na rua. Então, assim, olha o meu corpo falando, mulher, não é isso. Agora, Não é. você tem que ficar reclusa, você tá sangrando. E a gente tem essa coisa física. Os homens, eles não, eu não tenho o sangue que sai deles para eles pausarem. E também acho que rola uma cobrança muito grande interna neles também. É que a gente, eu sinto que como a gente tem uma energia yin talvez mais forte, vai muito contra a nossa natureza. No caso deles, como vai a favor da natureza o yang, vai desenfreado e se perde, né? Nem Eu vou percebe. ficar porque somos tão rígidas às vezes que também entramos agora se vou ser feminina. Exato, a gente foi planilha, amiga. Agora eu vou ser feminina. Nisso aqui eu posso dar 18, eu vou descansar e não vou fazer nada, porque eu boto uma meta. Aí voltou de novo, vai estaca zero. Agora pode, exatamente. A gente faz muito isso. Vou me permitir agora, por 5 minutinhos, eu tô super meditando e sendo muito feminina. Pronto, acabou. Vai. Tá. Perdi todo o meu trabalho. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É Deixa eu uma. ver. Até para não estar nos corpo espiritual, emocional, físico ao extremo de precisar parar e fazer a gente parar, porque o corpo vai fazer. É, eu sinto muito isso, que se a gente, é o que a Mi tava falando, se a gente não pausa, o corpo pausa pra gente, né? É, Que é o que aconteceu. uma hora, amiga, vai, entendeu? Porque no início do ano eu tive uma crise de ansiedade, assim, bizarra. E foi no meio de um lançamento, né? E aí, tipo, começou a me dar uns efeitos no corpo muito doido, assim, coisa que eu nunca tinha sentido. De eu acordar de madrugada, assim, pum, acordar com o coração, tá, parecia que eu tava correndo. Parecia que eu tava deitada, parecia que eu tava correndo. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Né? E a mente trabalhando muito, olho tremendo. Fiquei meses com o meu olho tremendo. E eu lembro até A que. Ana foi tremenda, ela olhou agora e fez assim, é. Também, me. E eu lembro que nas lives, eu até compartilhei isso ontem dentro da nossa mentoria lá que a gente faz parte, que eu falei, cara, nesse período eu ficava com vergonha de fazer a live e as pessoas perceberem que o meu olho estava tremendo. Olha que ponto a gente chega, né? E aí, quando esse movimento começou meio que a querer vir de novo, eu falei, não, mano, não precisa disso, sabe? E para mim isso até conecta com um lugar também da gente reconhecer a nossa abundância, né? Porque esse mundo, ele leva, né, o sistema que a gente está vivendo ainda, ele é tão baseado na escassez que a gente também não se permite a pausa por conta de se ver nesse lugar de escassez. Tipo assim, se eu não produzir, vai ser, né? Principalmente em relação ao trabalho. Então, se eu não produzir aqui, né, como é que vai ser? Como que eu vou pagar minhas contas e tudo mais? Claro, né, gente, eu tenho boleto para pagar também, né? A vida tá seguindo aqui. Mas eu também, né, abri esse espaço para me ver em outros lugares de acessar esse recurso que não fosse dentro do que eu tinha definido ali, que era o lançamento, que é um processo super intenso, que eu não estava pronta para viver agora. Então, existem milhões de outras opções, né, para eu acessar para oferecer o meu servir de uma outra forma, né, que seja mais, acho mais com o meu momento. E no nosso sistema, ele é tão rígido que a gente olha para uma forma, talvez, de trabalhar e é aquela e só pode ser aquela. Né? Então, aí é que é a escassez, né? Porque é quando eu me prendo em uma maneira só de acessar esse recurso, seja lá ele qual for. E aí eu vejo muito também que a gente só se permite a pausa quando a gente consegue ter esse espectro, sabe? De enxergar outras possibilidades. Falar assim, caramba, não tem só esse caminho, tem outros aqui. Então, tudo bem, posso me respeitar e posso ver um outro caminho que esteja mais adequado para o meu momento agora, que vai ser respeitoso, né? E aí entra total no tema que eu sinto que é o tema do que a gente está falando aqui, que é essa pausa que é movimento, porque não significa que vai parar tudo, né? Que eu vou ficar aqui só, né, olhando para o teto, né?
E pode ser que sim também, pode ser que, sei lá, cara, queira tirar uma semana, né, E fazer... de descansar mesmo e tal, e beleza, né? Cada um na sua vibe. Eu tô planejando isso mesmo, ter uma semana totalmente off e depois ir voltando com outros, né, com os outros trabalhos que se adequem, um outro formato, que se adequem mais para agora. Depois eu posso fazer lançamento de novo, que eu adoro fazer também, né? Só Mesmo não tá porque, agora. como é que você, trabalhando com o que você trabalha, não vai respeitar isso, sabe? Tô falando você, mas tô jogando pra mim, tô jogando pra Nan, para as pessoas aqui que trabalham com tudo isso. Como é que a gente fala e não faz? Eu ia falar justamente de pô, calendário Maia, que é tempo harmônico. Eu jamais poderia tipo, fazer um lançamento numa vibe que eu tava falando disso. Percebe? Tipo, tem que ter verdade, né? Não tem como. Não tem, e eu sinto assim, eu tenho sentido que a gente tá nesse boom de falar do feminino, de falar de terapias, da gente se encontrar, e existe junto um movimento para a gente não entrar muito nisso, que é o movimento de fazer, 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 fazer. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer tanto de dinheiro, você pode lançar alguma coisa com um seguidor e não interessa, e faça, 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 e não pare nunca. Aí vem o algoritmo do Instagram. Você tem que postar 10 stories por dia, você não pode deixar de postar, você tem que fazer isso. Eu comecei a trabalhar com a internet, eu falei, eu quero trabalhar, a dó, né? Eu vou começar a trabalhar com a internet porque eu quero ter mais tempo para criar. E eu quero ter o meu horário, o meu ritmo. Justamente isso que a gente está falando. Vou respeitar a Inara, que ela nunca foi respeitada até agora. Então vamos respeitar a Inara. E de repente eu me vi ansiosíssima. Eu passei o dia inteiro sem postar um story. E aí eu tava, meu Deus, são 10. O que eu vou falar pra... Aí eu falei, não foi pra isso que escolheu isso, mulher. Se é pra ficar nessa coisa, você vai voltar a trabalhar de garçonete. Não faz o menor sentido. Tipo, sério, isso conecta muito com o que eu tava pensando ontem, juro, juro, parece que entrou na minha cabeça, porque a minha tomada de decisão também veio muito dessa reflexão que eu falei, cara, parece que eu tô. Quando eu trabalhava com consultoria, só pra vocês entenderem, eu trabalhei uma época com consultoria e era para uma empresa. Era numa empresa que prestava serviço para o setor de óleo e gás. Então, a galera, eu era gerente de projetos, né? E tinha embarcações que funcionavam 24 horas o negócio. E eu tinha 2 telefones e eu era paga para atender de madrugada, para resolver todos os problemas. Então, a minha vida era uma loucura naquela época. E era assim, muita ansiedade e tal, não sei o quê. E aí eu me vi também nisso, sabe? Eu falei, mano, parece que eu tô trazendo esse mesmo campo, mas é exatamente isso. A gente começa a reproduzir o mesmo padrão, só que em lugares diferentes da nossa vida, e em momentos diferentes e com outros propósitos. Aí eu falei, bom, pelo menos agora, né, eu tô tudo bem, é esse step de cura, né? Porque agora eu tô trabalhando com o meu propósito, com o que eu amo. Mas tem esse lugar ainda aqui pra curar, porque ele tá se repetindo. Aí a gente vê esse Sim, porque é o que a gente acostumou a isso, né? E assim, a sociedade não está pronta para o feminino, então ainda fica cobrando a gente dessas maneiras que bombardeando a gente que a gente tem que fazer, 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 fazer. E eu, como sou uma pessoa ativa, eu acato, e obediente, duas características, eu acato rapidamente aquilo. Então, assim, eu tenho que fazer, bora fazer. Bora fazer. Ai, se você fizer isso, você vai ganhar, não sei o que. Eu entro no ritmo da competição, que também eu sou ariana, então assim, fazer e competir, bora. Vamos. E quando eu vejo, eu tô, tipo, totalmente atormentada. E aí eu pensei assim, eu tô vendo que muitas pessoas estão, a gente tem que fazer isso para manter público. Só que, por exemplo, o público que tá aqui conversando com a gente, que eu tô lendo os comentários, tá, gente? Que são pessoas que estão falando o tanto que está reverberando, que acharam legal a ideia da semana off, que também a Manuela falou que também está se sentindo trabalhando que nem uma cavala, porque a gente acha que vai trabalhar menos. Essas pessoas, elas não estão buscando essa aceleração. Elas não estão buscando esse tipo de pessoa que está o tempo inteiro ali, online, frita. São pessoas que, se eu falo, se você fala, que estão dando uma pausa, como criadoras de conteúdo num lugar de influência que a pessoa tem, você influencia aquela pessoa, você mostra para aquela pessoa que sim, gente, tá tudo bem pausar.
Tá tudo sim. bem e com calma. Todo mundo precisa disso. Então, na verdade, eu sinto que a gente precisa mudar realmente esse padrão. E é tipo, ó, não vou mais fazer o lançamento. Ó, estou tirando uma semana off. E Eu, por falar, exemplo, não posso uma semana. E é isso, né? não posso de final de semana. E falar sobre isso, né? Não, tipo, ter vergonha de, tipo, sei lá, né? De não expor e tal. Claro, né? Cada um traz, né? Até onde se sente confortável, mas eu até achei muito massa de você trazer esse tema, justamente por isso, porque eu sou influenciada por outras pessoas e manas que já estão nesse lugar super de se respeitar. E eu fui influenciada por elas, né? A Nan é uma, né? Que, pô, tirou a Cara, que massa, né? Me fez refletir sobre isso. Outras pessoas também que eu tenho conversado e que eu tenho, né, que eu acompanho, que eu admiro também aqui nas redes e que me influenciaram cara, é como se tipo uma fosse dando a mão para outra e falasse assim, tá tudo bem, você pode parar. Tamo junto aqui, sabe? O mundo não vai acabar se você parar, né? Sua vida não vai desmoronar, tipo, você não, sabe, tá E tudo a bem. gente tá aqui, né? É, A gente tá acolhendo. Pode parar, tá tudo bem. Ninguém vai sumir, ninguém vai. Seu é, trabalho é digno de pausa. E alguém falou aqui agora, tipo, eu sou digna de pausa. Sou Bianca. perfeito. Eu vou É até isso. digna de pausa, adorei. Vai virar meu mantra aqui. Eu sou digna de Gratidão. pausa. Meu trabalho é digno de pausa. As pessoas que estão me vendo, elas vão me respeitar, porque também é isso. A B também falou, a gente fala muito para as pessoas do tempo delas. Eu vivo falando, respeita o tempo, pausa é movimento. E aí eu mesma estou frita e não respeitando aquilo que para mim é o mais, sabe, é o crucial. Alguém falou também, acho que foi a Nicole, que não consegue ficar off. Mas aí é uma coisa que, tipo, se é da sua natureza, se é bom pra você, se faz bem, se tá te deixando tranquila, tá tudo bem também. Eu acho que é isso, sabe? É cada uma entendendo o seu momento. E se, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando também, sei lá, fiquei refletindo desde que começou a pandemia, a quarentena e tal, é que eu vi muita gente, né, postando assim, ai, é hora de parar, é hora de olhar pra dentro, é hora de pausar e tal, não sei o quê. Cara, será que era para todo mundo? Cada um tem que sentir o seu momento, né? De fazer esse movimento. Então, eu acho que é muito particular de cada um. Claro, né? Que, pô, tem toda uma ação simbólica aí do universo, né? Trazendo um recado pra gente, né? Tá todo mundo dentro de casa. Então, claro que, né? Alguma mensagem importante está vindo disso. Mas acho que às vezes a gente também confunde esse olhar para dentro do autoconhecimento, do se observar, com essa paralisação da vida. E até de sair de rede social, que, cara, rede social, você tem que ter discernimento para usar ela. Ela pode ser uma ferramenta super de cura, como pode ser uma ferramenta que, mano, vai te colocar nesse lugar aí, de que nem a Nan falou aqui que eu achei o máximo, trabalhar para algoritmo. Que é fácil a gente entrar nessa vibe, né? Mas cada um tem esse poder também de discernimento. E isso só acontece quando a gente realmente começa a ter um olhar muito apurado, assim, para nós mesmos, né? Para os nossos ritmos, para o nosso movimento e até para os nossos propósitos. Porque, Sim. cara, é aquilo. Quando você começa a fazer muito uma coisa, aquilo começa a ficar pesado. E é meio que você começa a se distanciar do real sentido do porquê você começou a fazer aquilo. Também me perguntei sobre isso. Falei, mano, se tá ficando pesado, se a criatividade não tá vindo, a coisa que tá começando a perder o sentido. Não, bora voltar aqui pro propósito, Milena. Vamos voltar. Qual que é o propósito? O que que eu tô fazendo aqui? Meu propósito aqui é transmitir verdade, é cura, né? Então, se o propósito é esse, beleza. Então, vamos voltar para ele. E Nossa, aí total. fortalece muito, até para, né, para a gente se dar essa permissão. Sim, eu sinto, eu quero ler o comentário da Ana, mas eu vou fazer um paralelo que quando eu fiz aqui até, eu falei muito sobre a pausa que eu fiz na minha carreira.
isso doeu muito na minha vida, porque eu enxergava isso como um fracasso, né? Muito tempo. Então, eu vou pausar uma carreira, 10 anos investindo numa carreira, porque eu fracassei. E hoje, cada vez mais, assim, eu entendo que eu não estou pausando porque eu fracassei, eu estou pausando para me encontrar, cara. Essa pausa, eu tava vindo num pé no acelerador num negócio que, sabe quando você perde o freio e aí você nem sabe mais a direção que você tá tomando? Exatamente nesse paralelo. O acelerador ele tava tão forte que eu só tava, o carro tava indo e eu, às vezes eu queria parar para ver um negócio, não dava tempo. E de repente eu falei, meu, eu não tô chegando a lugar nenhum com isso. Nenhum. Eu preciso, igualzinho você falou, eu preciso entender o porquê que eu quis fazer isso a princípio, lá atrás. Por que que a pequena Inara resolveu fazer isso? Que foi ela que decidiu. Então, por que que ela decidiu? Onde é que foi que eu tomei essa decisão? Volta. Volta e começa a fazer uma análise disso, porque assim, minha filha, se você não fizer, esse carro vai bater e vai te destroçar. Tá a ponto disso acontecer. E aí você nunca mais vai poder voltar a analisar isso. Eu tinha essa sensação, eu estava a ponto daquele momento de você não. Se alguém falasse teatro perto de mim, eu queria vomitar. Eu estava chegando perto daquilo. Porque eu não Nossa. estava pausando. E, tipo, eu pausei antes disso acontecer, porque você não pode estragar a sua vida, os seus amores, porque o teatro é um amor para mim, as suas relações, por falta de parar para ver o que está acontecendo. É tudo sobre isso, né? Sobre a gente entender que existe um momento que você precisa dar um tempo. Seja de um relacionamento, seja de uma profissão, seja para você precisa dar um tempo. Precisa enxergar. Tá tudo muito embaçado na frente. Você não vai chegar o seu caminho agora. Eu ficava muito cobrando respostas. Eu quero respostas. Minha filha, você não tá sabendo nem perguntar o que você quer. Você quer a resposta do quê? Pausa, respira, sabe? Vai se, se recolher mesmo. Eu comecei esse movimento há um tempo e agora, assim, de quarentena que estamos, né? Eu voltei a ficar um tempo na casa dos meus pais. Então, é tudo um recolhimento, é tudo tipo um calma, volta. Volta para entender quando foi que tudo isso começou, pelo amor de Deus. E para. E, gente, eu falo rápido, vocês estão vendo? Eu falo rápido, eu sou acelerada. Foi muito difícil. Caramba, Não pegar essa pausa como fracasso foi o grande desafio da minha vida, assim. cara, imagina, sério. Não, pra quem é muito ativa e muito, quem tem perfil também muito doador, eu tenho muito esse perfil doador, sabe? E é muito difícil mesmo de dar essa brincada, porque é meio que, é isso que você falou, tá no modo automático já, né? E aí esse Uhum. cara tá indo e desgovernando. Eu acho que a gente já falou, já conversou bastante disso, assim, nos bastidores, né? É uma atitude muito corajosa, assim. Foi uma atitude muito corajosa da sua parte de realmente dar de pausar tudo, né? Sua carreira, que foi uma coisa que você investiu pra caramba, né? Então, tem isso também, né? Quanto mais a gente investe em algo e não é só dinheiro, é energia, é tempo de vida, né? Mais difícil se torna da gente tomar decisões desse tipo, porque parece, né? A impressão é que a gente vai estar, sei lá, como se aquilo fosse perder a validade, né? Não sei. É meio que uma sensação de que, tipo assim, cara, mas tudo que eu fiz agora então foi em vão. Se eu não cheguei naquela expectativa é porque foi em vão. E não mesmo, né? Tudo, nossa, né? Tudo é muito sagrado, tudo que a gente experiencia é muito sagrado. E a vida ela leva aqui, né, nesse sistema louco, leva a gente tanto para esse lugar de só realizar, de chegar em um lugar, num ponto, que a gente deixa de ter esse olhar do sagrado mesmo, para tudo que a gente faz, para cada micro experiência que a gente vive. Então, é fácil a gente, tipo, sei lá, desvalorizar, né? Todo esse caminho que foi construído. A gente enxerga isso, a pausa como um desvalor. Você falar desvalorizar é muito isso pra mim, porque quando eu decidi pausar, é como se eu tivesse amassado e jogado os 10 anos no lixo. E quando, na verdade, muito pelo contrário. É exatamente isso, enxergar como sagrado
é o que tem mudado, ainda não mudou completamente, mas é o que tem mudado pra mim a minha vida. E isso também, muito do que eu tô aprendendo com você, aprendo muito com a Nan. A Nan falou que eu falo muito pra ela, que não tem depois. É porque assim, é porque ela falou de um conceito que a Manuela falou, vocês acreditam que o conceito de primeiro o dever, depois o lazer é um padrão que precisa ser quebrado? Eu acredito porque para mim é isso. Eu fui criada por um pai que foi criado de uma maneira que ele precisava trabalhar muito, juntar dinheiro para aposentar depois e na velhice ter uma vida boa. E eu cresci com aversão a isso, porque o depois eu não sei o que vai ser. Eu não sei, eu não posso morrer de trabalhar porque lá em dezembro eu posso tirar tantos dias de férias. Então, lá em dezembro, eu chego em dezembro ansiosa, exausta, não consigo aproveitar as minhas férias, eu tenho que dormir uma semana, aí eu não consigo olhar os lugares direito. Quando eu volto de viagem, eu tô mais cansada do que na verdade eu tava, porque eu vou entrar no ritmo de novo totalmente acelerado. Então, eu acho muito que a quarentena tem mudado a forma como a gente vê o trabalho. Quem não pôde ainda mudar o trabalho, eu acho que está mudando a forma como vê o trabalho. E incluir mini pausas ao longo da vida, e não precisa ser tipo, de repente a sua empresa não permite que você dê uma mini pausa, mas a gente incluir pra gente, que eu vá no banheiro e faça 20 minutos de meditação, finge que eu tô usando o banheiro, mas para eu saber centrar para não acumular tudo e eu querer gastar tudo de uma vez, porque é isso, gente, não tem mais aposentadoria que a gente vai viver a vida. E outra, quem inventou isso de viver a vida só quando você tá idoso? A Igreja Católica. A Igreja Católica, segundo a Nanda. É o paraíso, entendeu? A coisa do paraíso. É o paraíso, a recompensa, né, pelo sacrifício. Depois que a gente padecer por essa terra de pecados, a gente vai ter uma recompensa na morte. Não, gente. Não, não, eu tenho muito pra mim assim um lema, eu não quero esperar pra ser feliz. Eu não quero esperar. Eu não quero esperar para, né, para desfrutar. Mas isso também só foi vir pra mim, tipo, lá em 2016. Isso, tipo, é recente. E quando me caiu essa ficha foi quando eu e o meu marido, a gente falou assim, cara, tipo, foi a época que eu tava... A gente morava em São Paulo, trabalhava o ritmo né, da grande maioria, né, trabalhando no ritmo louco. Quando eu me vi assim, sei lá, foi um momento que foi quando eu comecei também muito a mergulhar na meditação e tal, que né, a mente começa a expandir, a gente vê que não é só aquilo. E aí eu me aquele lugar de saio da caixinha da minha casa, entro na caixinha do carro, que eu entro, aí chego na caixinha do escritório, faço isso de 5 vezes na semana. Final de semana, eu tô ali na caixinha da minha casa, no máximo vou pra caixinha da casa de um amigo, de um restaurante. Eu falei, não, não é essa vida que eu quero. E por que que tem que ser assim, né? Por quê? Por que que eu tenho que esperar tanto o final de semana para viajar, para, sei lá, para curtir, para passear, para ter lazer? Ou por que que eu tenho que esperar o feriado, que era um inferno, porque é trânsito? Aí todo mundo vai. Todo mundo vai ao mesmo tempo para o mesmo lugar. E eu falei, mano, não, tem que ter uma outra possibilidade, cara. Tem que ter uma outra vida. E a gente decidiu vender tudo mesmo. A gente vendeu, cara, vendeu nossas coisas todas. A gente passou um tempo economizando. Porque eu falei, eu e ele, a gente decidiu, a gente falou, cara, a gente quer experienciar como é viver um ano sem trabalhar. Quero ver como é que é esse rolê. Como é que é uma vida de uma pessoa que não trabalha? E foi. E aí a gente pegou, botou as mochilinhas nas costas e fomos. É toda a possibilidade que teve, que rolou. E a minha bateria para carregar, enquanto eu falo. E a gente foi pra Ásia, a gente ficou vivendo. Aí a gente viu que dava para viver com muito menos do que a gente vivia em São Paulo. Né? E aí isso mexeu em muitos lugares de tipo consumo de roupa, de mano, sei lá, mudou tudo, né? Mudou toda a nossa perspectiva assim de vida mesmo. E aí foi quando a gente também decidiu no final dessa viagem vir aqui para Londres, até porque um grande assim fator decisivo para a gente mudar para cá foi porque para ele, né, que ele trabalha num esquema
de contrato e tal, mais fixo, né? Aqui eu não sei se é na Europa toda, mas tipo aqui em Londres, você não tem que, as empresas, você não tem que esperar, por exemplo, você entrou na empresa, não tem que esperar um ano para tirar férias. Você não tem que tirar férias, pedir pelo amor de Deus pro seu chefe para tirar férias, porque eu não Vou sei tirar um você, final de semana. quando eu trabalhava de carteira assinada, era quase, pelo amor de Deus, era até um medo, sabe? Pedir para você ter as férias, né? E aqui não, é super normal. E você tira, se você quiser tirar um dia de férias na semana, você tira. Se você quiser tirar 3 dias, tudo pingado, você tira. Então a gente quis, né, vir para cá também, porque é um estilo de vida muito diferente que, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem, né? Essa consciência, não tem esse sistema. Muita coisa ainda precisa mudar, né? Para chegar nesse lugar. Então foi uma opção também da gente vir para cá para ter para viver, sabe? Assim, tipo, basicamente, falei, cara, eu quero viver a vida, eu não quero ver a vida passando, sabe? Assim, eu não quero viver Sim. para alimentar um sistema, não quero. E aí isso envolve nossa, eu vou até entrar numa outra brisa aqui, que eu estava assistindo a palestra uma das palestras da Lucilena, né, do mito da caverna, e eu fiquei brisando sobre isso, né, porque tá todo mundo preso, é como se estivesse todo mundo preso num sistema que é aquela caverna, e aí um ou outro sai dela, aí vê, tipo, uau, tem esse mundo aqui fora, caralho. E, tipo, quero trazer todo mundo pra cá pra ver essa paisagem, pra ver que tem, né, que tem um sol brilhando aqui fora, que tem planta, que tem rio e tal. E aí esse um que expandiu a consciência, ele volta lá pra caverna pra buscar os outros, mas os outros não acreditam nele, porque eles estão tão, né, aquela é a única realidade que eles conseguem, né, vislumbrar. Então, é isso. Eu acho que a gente está indo pouco a pouco, né? Alguns que estão vendo que é possível viver de uma forma diferente, viver uma vida diferente, que é possível, né, a gente desconstruir esse sistema que não está mais alinhado com quem nós somos, né, com o ser humano, cara. Isso, tipo, a gente instalou um sistema, né, que ele serve para máquina, para robô, não para ser humano. Esse que é o rolê, né? E a gente tá voltando aos pouquinhos essa transição planetária, né? Que eu falo muito. E o futurismo também fala disso, né? A gente está retornando a um modo de viver que ele é mais natural, ele é natural do ser humano, né? Não nos vendo como máquina, que foi o que a área industrial trouxe pra gente também, né? Enraizou muito na gente esse sistema todo louco. Demais da conta. Nossa, eu tô bem impactada com toda a história. É porque eu sempre pensei exatamente isso que você falou, sabe? É uma vontade de tipo, não pode ser só isso, não pode ser assim. Não é isso que é a vida, não é possível, sabe? Eu tenho, né, dois arquétipos, meu pai que é muito assim, tradicional, e minha mãe que é toda libertária, quer ver o mundo e tipo, não pode ser assim. Então eu tenho essas duas criaturas aqui dentro, muito, muito fácil quando eu vejo uma pessoa com você contando isso, sabe? De você, tipo, falar, meu, não, eu quis sair pra ver essas coisas, quis sair pra ver que o mundo, que existem outras possibilidades. Quando a gente viaja, eu amo viajar porque eu sinto isso, eu sinto que realmente a gente percebe que existem outras possibilidades e que a gente vive com menos. Eu fiquei agora na praia, na casa dos meus pais, sem nada das minhas coisas. E eu cheguei aqui, eu e a Nan, tá tudo vazio ali também. Sim. Essas caixas eram lotadas de coisa, lotadas de livros, de DVDs, de tudo. E a gente simplesmente falou, meu, a gente não precisa Vou mostrar de meu nada armário disso. pra vocês, gente. Acho que dá pra ver, Jesus, nos stories. Esse é o meu armário. E aí Maravilhoso, eu tenho aquele gaveteirozinho ali também. É isso. Que se resume minha vida maravilhoso. hoje. O meu Mas marido é já era bem mais pessoa, gente. Eu era, tipo, super consumista. Era muito, tipo, muito mesmo. E a isso gente também precisa. faz parte do movimento de pausa, você entender que é menos. Se você é tudo, se você precisa de menos, você consegue pausar mais, porque você não tem essa necessidade exacerbada de ter milhões de coisas, de fazer milhões. Eu fui viajar para a Europa com muito pouco dinheiro e com uma mala de mão. E o que eu ouvi foi
de tipo, como assim você vai com uma mala de mão no outono europeu? E casaco? Eu falei, tô levando um. Mas como assim um? Uai, gente, tô levando um, é isso, eu preciso me aquecer, é um casaco, eu não preciso de mais. E o Lucas ainda, meu namorado, ele levou, gente, ele foi o mais minimalista possível, eram 2 calças, 2 blusas e uma jaqueta. Os homens Eu sempre ainda ganham nesse rolê, eles sempre ganham. Meu marido. ele sempre ganhou. Mas eu falei, gente, quando eu viajei 20 dias, foram 20 dias, não foi pouco. Foram 20 dias com aquela malinha de mão, num frio que a gente não tá acostumado aqui no Brasil, né? E eu vi que era capaz, eu, eu falei, gente, eu só preciso disso, na verdade. Tudo que eu preciso cabe dentro dessa malinha. Perfeito, até porque no dia a dia é a melhor coisa da vida, porque tipo, você não tem milhões de roupas para arrumar, para quanto tempo a gente deixa aí, né, que a gente perde para organizar as milhões de coisas que a gente nem usa, sabe? Tipo, para organizar, para, sabe assim, para limpar e tudo. Gente, sério, se você for perceber, isso toma muito tempo. Até a nossa casa aqui, a gente montou ela, tipo, toda assim, sabe? A gente tem só coisas que a gente precisa. Em São Paulo, né, a gente, enfim, casou lá, a gente ganhou muita coisa, muito presente. Então, nossa casa era cheia de mini, sabe, sei lá, enfeite, e era um jogo de jantar e nananã. E aqui eu falei, mano, eu não quero nada disso, eu quero 4 pratos, sabe, tudo 4. Se chegar a gente em casa, beleza, a gente dá um jeito, entendeu? Pronto. A gente tá um ano aqui, a gente tem amigos, mas, tipo assim, acaba não rolando, a dinâmica da vida é diferente. Você até vai, você vai mudando a dinâmica da sua vida, até baseado num novo conceito, numa nova forma de viver. Então, uma coisa vai, sabe, impactando na outra. E são mini mudanças que você vai fazendo que você vai vendo que fica mais leve, né? Tudo vai ficando mais leve. Totalmente. Teve uma pergunta que eu acho interessante para você responder, porque que é como dizer para a criança interior que ela não precisa daquilo que ela quer porque nunca teve. Tá, Sabe? tá. A criança interior tá muito mal também, né? Precisamos acolhê-la. Então, quando fala de criança, gente, eu sempre falo que é tipo assim, é um lugar muito para ir com muito cuidado. Não gosto de dar muitas, tipo assim, sabe, falar, ai, faça isso ou faça aquilo, porque é um lugar de muito cuidado, de muito respeito que a gente tem que ter sempre que a gente vai lidar com a nossa criança, com curas, né? Que vai na nossa criança. Então, eu não tenho que te falar como fazer, porque é um processo que você tem que olhar com mais carinho, não é uma resposta óbvia, né? É algo que você tem que investigar, talvez numa terapia, ou se você se sente à vontade, né, sozinha mesmo. Mas o que eu posso te indicar, assim, né, de quando você for entrar em contato com essa sua criança, e com muita gentileza, né, se aproximando dela, até, né, imaginando mesmo, acessando no seu imaginativo, puxando a memória dessa sua criança e perguntando para ela mesma como fazer isso, né? Porque Uhum. é a própria criança, você mesma que vai trazer essa resposta, mas indo sempre com muito amor, assim, com muito cuidado. É Não sei muito. se eu... Eu acho porque a gente não quer a pausa, que é um movimento de cura, também é a gente entender que tudo isso que a gente está vivendo para a nossa cura são processos e eles são difíceis, eles são lentos. Eles necessitam essa pausa que a gente está falando que precisa ter. Porque quando eu falo que pausa é movimento, é que de repente você vai pausar tudo de fora, você vai entrar no movimento interno dentro de você aqui com as suas questões, que são. É tão necessário isso, é tão acolhedor isso, e a gente fica com o tempo tão externo que a gente esquece. Então, respeitar o tempo das coisas é respeitar tudo, o tempo da nossa cura. Ele não vem da noite para o dia. Eu tô num processo de que eu já sei que assim, já enxerguei muita coisa, mas ainda, meu Deus do céu. Sempre É vai tão. o rolê é esse, gente, sempre vai ter. E a gente até
acho que é bom a gente desmistificar essa coisa, né, da gente curar, de que a gente vai chegar num ponto da cura, sabe assim? Tipo, numa linha de chegada. Não tem isso, gente. Não tem uma linha de chegada para cura, né? Então, é isso que você falou, sempre vai surgir alguma coisa. E são camadas, né? Então a gente vai acessando cada vez camadas mais profundas. E aí que a gente fala que é a expansão da consciência, que é o despertar, porque é quando a gente vai acessando esses lugares mais profundos ali. E até você falou, né, sobre esse movimento interno. Eu estava conversando com uma mana esses dias sobre exatamente né, tudo isso que a gente está falando aqui. E aí me veio uma coisa assim de que quando a gente está nesse movimento da pausa, né, e de adentrar esses lugares mais profundos, eu me vejo assim como se, tipo, cara, é o momento de enraizar mais, sabe? É tipo o momento de tornar as raízes mais grossas, né? Fazer elas adentrarem mais a terra, né? Que é da onde a gente recebe nutrição. E às vezes a raiz está muito fininha, né? Ela precisa engrossar. E para ela engrossar, a energia tem que estar para baixo, tem que estar para dentro, naquele lugar que ninguém está vendo, naquele lugar que você não está oferecendo nada para o mundo externo, você, né, não está florescendo, você está, tipo, né, tudo aqui fora está seco, mas lá dentro tem um monte de coisa acontecendo embaixo da terra. Imagina a força que tem que ter para você, né, para a raiz, tipo, romper ali naquele lugar sólido, escuro. Então, sim, Acontece muita tanta coisa coisa acontece na na árvore. pausa. Sim, a árvore está sempre em movimento e a gente não vê, né? Ela está sempre se alimentando, ela está sempre crescendo, ela está dando frutos e a gente não vê. De repente nasce uma maçã lá e você fala, gente, como? De onde? Porque Mágica, né? dentro dela a gente tem um tá? Eu ficaria conversando disso por muito tempo, porque eu acho que são assuntos que a gente já ramificou para vários lugares e porque é Nossa, isso, né? sim. Parte de uma raiz. Mi, eu queria te agradecer muito por ter topado fazer essa live comigo. É muito uma honra ter você aqui. Eu aprendo muito, muito, muito com você. Você é uma mestra, assim, para mim, nessas questões de autoconhecimento. E estou muito feliz que você veio trazer um pouquinho da sua luz aqui para esse espaço. Obrigada. Eu que agradeço. Amei, amei. Depois a gente vai remarcar a nossa live lá na Guide também. Adorei. E acho que o tema veio super, né, numa sincronicidade. Então, gratidão pelo convite, você é maravilhosa. E é isso, gente. Gratidão também aqui pela troca. Arro. Eu vou deixar o vídeo, gente. Eu vou subir para o YouTube. Ele não vai ficar gravado no meu IGTV. Eu vou deixar no YouTube mais bonitinho. O link está na bio. Semana que vem vai estar disponível no YouTube. Maravilha. Beijo, Ina. Beijo, gente. Gratidão. Beijo.